Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a reflexão deste quinto e último domingo da Quaresma. Vai se aproximando cada vez mais, a semana maior da nossa fé, a semana que nos prepara para a Páscoa. Bem, primeira leitura, Isaías 43, eis que faço coisas novas e as darei ao meu povo. Não fiquei relembrando coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Depois, a segunda leitura, Paulo, que diz que perdeu tudo por Cristo e que agora, vivendo na fé, não fica preso ao passado. Ele vai dizer exatamente assim: eu não julgo ter alcançado a Cristo ainda, Mas uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. E depois o Evangelho de João 8, de 1 a 11, o encontro de Jesus com a mulher pega em adultério e quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Bem, a primeira coisa interessante a gente pensar aqui, a nos ajudar, é a seguinte: por que é que ninguém atirou pedras naquela mulher quando Jesus disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra? E a resposta mais rápida que nós fazemos, e é natural que nós a façamos, é dizer que ninguém atirou pedras porque todos tinham pecado. E na verdade, essa é uma ideia errada. Há alguém ali que poderia atirar pedras, nosso Senhor, e não faz. Ele que não tinha pecado, aliás, ele que é o perdão dos pecados, não atirou pedras, para nos lembrar que no fundo todos somos adúlteros. E somos adúlteros porque trocamos, quando pecamos, sempre o Deus vivo por um ídolo. Assim como o profeta Oséias nos lembra, de que o pecado de Israel sempre foi o adultério, porque entrou na idolatria. Também nós, quando escolhemos pelo pecado, de alguma forma somos idólatras. E por isso somos pegos em adultério, quebrando a aliança com o nosso Deus. Mas vejam, meus irmãos, todos nós temos nesse sentido um passado de pecados, de erros. Você sabe bem quais são os seus e eu sei bem quais são os meus. E talvez há uma série de pecados que a gente nem tenha a real consciência e a real gravidade. Mas o fato é que Deus nos escolheu como seu povo, como fez com Paulo, nos nossos pecados. E por isso, conhecer a Cristo e ter experimentado a Cristo é o que nós temos de mais importante. Estar em comunhão com Ele em absolutamente tudo. Porque Ele olhou-nos, viu-nos nos nossos pecados e escolheu-nos. Não apesar dos nossos pecados, mas aqui vem algo maravilhoso. Mas nos nossos pecados, apesar dos nossos pecados, e inclusive por causa dos nossos pecados. Por isso Paulo diz: se Deus me amou nos meus pecados, eu não vou ficar preso neles. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para a frente. Esquecendo aquilo que eu já vivi, que o Senhor já perdoou, eu me projeto para a meta, que é Cristo. Por isso, Jesus vai dizer no Evangelho: mulher, alguém te condenou? Não, então ninguém. E nem eu te condeno que poderia condenar. Por isso, podes ir. Vai, segue, caminha. E de agora em diante não peques mais. Por isso, a primeira leitura vai nos lembrar, eis que o Senhor faz algo novo, coisas novas, que dará ao seu povo. E o que é que poderia impedir este caminho que Deus abre para a gente, como abriu o Mar Vermelho para Israel? Que nós fiquemos presos às coisas passadas, aos nossos pecados, aos nossos traumas, aos nossos medos, aos pecados dos outros, aos erros dos outros, às nossas mágoas, a tantas coisas que todos nós temos. Eu sempre gosto de dizer que todo mundo tem uma história difícil. Todo mundo passou muito sofrimento nessa vida.
mas o Senhor nos escolheu como o seu povo. A primeira leitura diz: este povo eu criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Por isso é bonito a gente pensar que toda esta história de sofrimentos e de conquistas, de erros e de acertos, de ferida e de cura, esta morte e ressurreição que vão se entrelaçando na nossa vida, na verdade revelam a nós a grande beleza, meus irmãos, de um Deus que caminha conosco na nossa história, porque sabe de onde nos tirou e sabe para onde está nos conduzindo, né? Olhemos para onde de onde o Senhor nos tirou, da vida que o Senhor nos tirou. Olhemos com sinceridade. Talvez alguns de nós nem estaríamos mais vivos se não tivéssemos encontrado com Jesus, pela vida da nossa família, pela vida de pecado que vivemos, pelas situações que enfrentamos. Mas o fato é que o Senhor foi nos atraindo para si e tem nos conduzido para a terra prometida. Então, muitas vezes não percamos tempo, ainda que a gente sinta, né, vamos dizer assim, a respiração dos cavalos do faraó atrás de nós, né? Porque o Senhor é capaz de afogá-los todos, como até hoje tem feito. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos conduz a chegar a mais uma Páscoa. E por isso, talvez agora alguém esteja pensando: mas Padre, eu queria que essa fosse a melhor Páscoa da minha vida, mas eu não me preparei bem, há tantas coisas, há tantos erros. Bem, meu irmão, agora é hora de pensar. Tendo nos preparado bem ou tendo nos preparado mal, o Senhor nos dá uma Páscoa, né? Que nós entramos por graça e por misericórdia. O Senhor também não nos condena. Então vamos à direção do Senhor, façamos esse último esforço e entremos nessa semana, chamada Semana da Paixão, né? Com toda a coragem de olhar para Cristo e para o seu amor por nós e nos rendermos ao seu amor, para que quando beijemos a cruz, ainda que os nossos lábios na Sexta-feira Santa sejam lábios ainda atingidos pelo pecado, o sangue de Cristo nos purifique. E para que no Sábado Santo cantemos com a Igreja espalhada pelo mundo, que ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor, que para salvar os escravos do pecado sacrificou o seu Filho. Estamos a um passo da Páscoa e o Senhor nos disse: vai, não peques mais, e corramos na direção do que nos é proposto, para a meta, que é a ressurreição e a vida de Cristo. Deus te abençoe.